Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo. Começando mais um Não Almoce Sozinho, direto das belas e elegantes instalações do Poleiro do Galo, no Vale do Ipê. Você já teve a sensação, eu deveria ter conhecido essa pessoa antes? Pois é, o convidado que eu trago para a mesa hoje, com muito prazer, eu conheci há pouco tempo atrás, no encontro da nossa Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, presidida pelo querido Dr. Célio Chagas. E pouco tempo que eu bati um papo, eu falei, eu preciso conhecer um pouco mais dessa figura, assim, extremamente empreendedora, visionária, e um dos grandes nomes que certamente vão ajudar a reposicionar Juiz de Fora no lugar de destaque que ele merece, que ela merece, a cidade merece. O currículo dele eu vou ter que colar aqui. Trago para minha mesa com muito prazer, Dr. Fabrício de Campos. Ele é pró-reitor de inovação da UFJF, diretor do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, CRIT, presidente do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora, Partec-JF, e um dos responsáveis por trazer para a nossa cidade, já no finalzinho de agosto, início de setembro, o Unicorn Summit South America, um dos mais importantes eventos aí de tecnologia, de inovação, que estão aí para discutir os grandes desafios da humanidade aí nos próximos anos. Seja muito bem-vindo ao Não Almoce Sozinho, Dr. Fabrício. Prazer te receber aqui. Prazer, Mauro. Satisfação, na verdade, é minha. Eu acho que a percepção de que deveríamos ter nos conhecidos antes, ela é nos dois sentidos. A gente entende a importância, né, da gente ter esse momento de diálogo, esse momento de discussão sobre, né, como, de fato, né, gerar impacto, registrar os impactos para a nossa região. É uma alegria a gente estar aqui hoje nesse almoço, tendo a oportunidade de conversar com mais serenidade, com uma motivação muito grande, né, a motivação do evento que vem, mas eu sempre discuto o que está por trás. Um almoço desse merece um brinde. A gente pode começar aqui fazendo um brinde, um delicioso vinho aí da nossa adega. Mas antes da gente falar do evento, dos desafios, eu queria conhecer quem é o Dr. Fabrício. Fala um pouquinho. Você é de Juiz de Fora? Sim, sou de Juiz de Fora. Tive uma trajetória muito bacana. Sou de Juiz de Fora, mas tive a oportunidade de conhecer outras cidades, outros ambientes, morar em outras regiões e acumular nessa trajetória um conhecimento muito bacana. Gosto muito de viajar, conhecer novas culturas, entender a lógica dessas novas culturas, aí vai passar pela culinária, vai passar pelas bebidas, se inserir de fato ali na cultura local. E que para mim é uma experiência extraordinária, entender naquela cultura como que as relações humanas acontecem, como que as pessoas usam aquele ambiente para influenciar as tomadas de decisão, para influenciar o cotidiano, que vai passar pelo bem-estar da pessoa, que vai passar pela inserção num coletivo maior, né? E ao longo dessa trajetória de ter vivido, ter experimentado outras culturas, outras cidades, outros ambientes, né? Não que a gente absorva tudo de todas as culturas, o que a gente percebeu, né? Mas a gente faz um filtro, né? Olha, aqui eu aprendi uma coisa, aqui eu vi uma experiência, aqui eu entendi uma forma diferente de enxergar a realidade, né, e tentar trazer isso tudo, claro, para o cotidiano, né? Isso impacta muito a minha vida. Ter muito mais idade do que de fato tem. Eu acho que é um pouco essa bagagem que você foi colhendo aí ao longo dessa cultura, dessa busca por conhecimento de cultura. Eu queria começar conhecendo, inclusive, o Marco Antônio, um dos proprietários aqui do Poleiro do Galo, que toca aqui a casa. Me falou da admiração dele, você foi professor dele, inclusive. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você é um dos grandes nomes da nossa renomada UFJF aí. Sem dúvida, mas como você citou o Marco Antônio, deixa eu falar antes do Fabrício professor, né? Teve um momento da vida, né, que a gente tem as nossas dificuldades, naturalmente, e eu percebi que eu precisava de
me desconectar, eu precisava de ter um momento, né, para cuidar de Fabrício, cuidar do Se bem-estar, encontrar ali, e eu adotei a fotografia como hobby. Então, né, a minha formação toda é muito na área de engenharia, muito exatas e tal. Então, a fotografia foi onde eu encontrei o momento de, olha, vamos mudar de áreas e mudar de cabeças, né? E aí sim vem essa amizade, né, de um conjunto de pessoas que foram me conhecendo e falaram, poxa, eu conheço um parceiro, um amigo, um colega, e ele tem como fotografia hobby, eu vou convidar ele para tirar algumas fotos. Né, esse hobby avançou do ponto de vista de equipamentos em si, mas tanto montei um estúdio, tudo particular, tudo né, para os amigos, para os colegas, algumas fotografias de família, casamento, aniversários e tal. Né, e aí a época, e eu estou falando uma época bastante no início da discussão da fotografia digital, sim. Então eu fiz aquisição de equipamentos digitais naquela época, então tinha uma diferenciação. Né, você começando Isso, estamos falando há quantos anos atrás? Eu estou falando da primeira dispositivo digital que eu comprei, eu acho que foi em 2001, 2002, mais ou menos. 25 anos atrás. 25 anos atrás. E a gente vê como isso acelerou de alguns anos para cá. Acelerou demais. Então, assim, aí isso me, na lógica do hobby, me conectou a muitas pessoas, essa amizade que você está exaltando aqui, claro, né? E é o momento de desconexão. Sim. Né, de você olhar e como preservar o bem-estar, né, no dia a dia. Então, essa é uma trajetória bacana. Né, mais especificamente sobre essa conexão e a convivência, né, eu sempre busquei fazer muito essa lógica dentro da sala de aula. Né? Eu estou na universidade em si há 16 anos, né, mas já vinha lecionando antes da universidade. Sempre buscar essa conexão com o aluno em formação, e tentar mostrar para ele o dia seguinte daquela tecnicalidade. É natural que eu sou um professor na área de engenharia elétrica, as questões exatas, né, elas são a base do que a gente constrói, né, aquele conhecimento é a referência para que se faça um projeto com qualidade, com excelência, mas entendendo aquele profissional em formação e que ele precisa de outras habilidades, além, claro, que a universidade entrega, da formação tecnológica, da formação específica. E aí sim eu sempre tentei fazer isso dentro das salas de aula, né? Então fazendo uso de técnicas que a gente chama de aprendizado baseado por projetos, o Project Learning Based. Então onde o professor apresenta o conteúdo, na nossa área muito técnico, mas para que o aluno tenha a retenção, a gente lança um desafio. E esse desafio é basicamente o aluno mão na massa, fazer o projeto. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer é deixar com que o aluno defina o tema do projeto dele. É muito fácil eu chegar lá e falar, faça um projeto de automação assim, faça um projeto de alguma coisa que tenha esse desempenho. Mas, por outro lado, quando você traz esse lado até criativo do aluno, sim, acontece uma coisa extraordinária do ponto de vista de formação. O aluno entende que aquele projeto ali é o filho dele, é a criação dele. Eu acho que certamente contribui para o engajamento, né, no projeto. Sem sombra de dúvidas. E a forma com que ele defende o projeto, né? E do ponto de vista da formação, é um mecanismo também muito importante para retenção daquele aprendizado. Esse profissional em formação, ele vai enfrentar coisas do cotidiano de trabalho que ele precisa reter o aprendizado que ele teve aqui hoje e conseguir usar isso lá na frente. E você permite a possibilidade dele vivenciar realmente o que lá na frente ele vai... E aí ele conecta muito essa vivência, a conexão daquela ferramenta que ele aprendeu, como que eu uso ela para fazer um projeto, como que eu uso para fazer com que aquilo efetivamente resolva o problema de alguém. E aí a gente avança do ponto de vista de formação, levando em consideração também esse parâmetro, como que o projeto que eu desenvolvi possa impactar na vida das pessoas. Então não é só o lado técnico da solução, mas entendendo o lado humano de quem vai estar por trás utilizando, né? Então, assim, tem uma trajetória muito longa nesse percurso. Tive muito bons professores, uma escola muito boa, né? Eu, particularmente, tive a oportunidade de me inserir no ambiente promotor de inovação da universidade, ainda no momento muito inicial da minha carreira. Né? Eu tive uma formação antes da engenharia, uma formação técnica lá de eletrotécnica. No início da sua carreira e no início também da universidade. Sim, né? Bem embrionário o projeto. Nesse movimento, né? E aí, como eu percebi isso, eu sempre tento levar isso para o cotidiano,
Aí da sala de aula, naturalmente, a gente acredita muito que fazer com que essa genialidade, essa capacidade criativa, mesmo que seja com soluções tecnológicas, possa de fato resolver o problema das pessoas, possa de fato fazer com que a gente tenha uma humanidade mais eficiente, a gente tenha uma humanidade com mais tranquilidade. Nosso sabe? grande Valdeci aqui está Que trazendo maravilha. aí. Agora é a melhor parte, ó. Com Não certeza. Aqui, Parceiro, né? amigo. Ó, vou tirar o talher do paninho. Obrigado. E eu vou aproveitar que o Valdeci chegou aqui para fazer um convite para quem está nos assistindo aí, horário do almoço, em casa, o dia que der aquela preguiça, opa, não, hoje não vou para a cozinha não. Vem para o Puleiro do Galo. Durante a semana a gente tem ótimas opções aqui do almoço executivo. Você pode escolher sua proteína, mais 3 acompanhamentos, ou, assim como nós fizemos hoje, escolher um dos clássicos do Puleiro. Nós vamos hoje de bobó de camarão delicioso aqui. Final de semana você tem a opção de reunir a família, tem espaço infantil, um ótimo espaço para eventos aqui também. Quer fazer a sua comemoração, Puleiro do Galo, no Vale do Ipê, com aquele atendimento sensacional e diferenciado. Bom apetite aí. Eu queria falar um pouquinho do CRIT. Queria que você está há quanto tempo, né, à frente do CRIT aí? Queria que você explicasse para quem nos acompanha qual é o trabalho do CRIT, o tanto que ele tem ajudado, né, no desenvolvimento da nossa cidade, Claro. de profissionais. O CRIT é um dos ambientes promotores de inovação da universidade. Então, ele tem como missão fazer com que o conhecimento gerado na academia, como eu estava fechando esse ciclo, ele possa chegar efetivamente às pessoas, à sociedade. Então, uma coisa é eu entender um problema na área de saúde, desenvolver um procedimento, um equipamento para resolver esse problema e ele ficar no laboratório. Outra coisa é fazer com que esse equipamento saia do laboratório e esteja efetivamente disponível. Um case muito rápido, que eu acho que é um exemplo importante, foi o período da pandemia. Tivemos, claro, né, um período complexo, as pessoas morreram, então não estou exaltando que a pandemia foi importante, só vou usar como um exemplo. Sem dúvida. Nós precisávamos fazer o diagnóstico rápido, e quanto mais rápido, maior era a chance de salvar a vida das pessoas. Diagnóstico do Covid. Do Covid. Então a universidade começa a fazer um conjunto de pesquisas de como fazer esse diagnóstico. Uma técnica chamada PCR-Covid, que é aquele exame que você faz hoje e você detecta se você está com uma gripe ou não, um Covid ou não, alguma outra doença ou não. Só que naquele momento a gente precisava resolver esse ciclo de forma muito rápida. Acelerada. Então a universidade teve essa oportunidade de fazer com que as pesquisas chegassem à sociedade muito rápido. Então, num horizonte, num ciclo de quase que menor que 6 meses, a gente conseguiu entender aquela doença, entender os mecanismos para fazer o diagnóstico, desenvolver os reagentes capazes de fazer com que você chegue num diagnóstico mais rápido e mais barato, e aí efetivamente disponibilizar isso para a população. A gente fez parcerias, com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde do Estado de Minas, e isso esteve disponível para a população num tempo muito rápido. Quando a gente discute um centro de inovação, o que o centro de inovação faz é exatamente isso. A inovação ela precisa sair daquele conhecimento e fazer com que o conhecimento chegue à sociedade. Então o CRIT tem um conjunto de espaços físicos, tem um conjunto de programas para fazer com que esse ciclo, como eu dei o exemplo, aconteça cada vez mais rápido, aconteça com mais eficiência, mais efetivamente e, claro, dentro do contexto que a gente está discutindo aqui, resolvendo problemas da sociedade. Os problemas da fome, os problemas ligados à mobilidade, os problemas ligados à saúde, várias questões socioeconômicas que podem ser resolvidas através dessas soluções. E aí vem o centro... Tem uma ideia, de algo que possa favorecer realmente a população? Como é que é esse caminho? Procura o CRIT, como é que é feita essa... A gente tem o que a gente chama a trilha empreendedora. Então essa trilha começa para níveis de maturidade tecnológica diferente. Então eu tive uma ideia, quero tirar essa ideia do papel. Então no CRIT tem um programa específico para tirar essa ideia do papel. Eu quero construir um protótipo dessa ideia para testar, para ver se funciona. Tem um programa específico para isso. Eu quero transformar isso num modelo de negócio, quero entender se isso tem viabilidade econômica. Tem um programa para isso. E aí nessa trilha a gente chega no que a gente chama do programa de incubação de empresas. E aí o paralelo com incubadora é um bom paralelo, onde aquela incubadora ela vai apoiar uma empresa nascente, no nosso caso empresas de base tecnológica,
E os nossos programas vão fazer com que essas empresas tenham uma chance maior de êxito e de sucesso, fechando esse grande ciclo que a gente discutiu. Né? O CRIT ele foi instituído em 1995, então são 31 anos fazendo com que esse ciclo aconteça, né? De gerando novos negócios, impactando a sociedade, resolvendo os problemas cotidianos da sociedade que a gente tem. Então a gente fecha um ciclo E muito grandes projetos viraram cases de sucesso aí, Sim, graças sem ao, dúvidas. Né? ao Ao longo CRIT. desses anos, um volume muito grande de tecnologias que estão disponíveis para o mercado, que impacta, por exemplo, como que você recebe a energia elétrica da sua casa, impacta hoje como que você vai fazer um exame de imagem, e esse exame de imagem é diagnosticado, impacta os processos de produção de fármacos em farmácias de manipulação. Então, eu estou citando exemplos, sem citar o nome das empresas, Sim. exemplos de soluções tecnológicas distintos, que estão né? no cotidiano hoje, não Sim. só da população de Juiz de Fora, mas soluções com impacto regional, impacto global, que surgiram dentro desse grande contexto. Né? Perfeito, o assunto está muito bom, mas eu vou precisar chamar um breve intervalo. Já já a gente volta, acompanhei, porque tem muito mais inovação, tecnologia, muito mais história. Já já a gente volta. Encontros têm o poder de marcar histórias. Do almoço de domingo em família, às reuniões que celebram conquistas, das conversas entre amigos, às noites que merecem ser comemoradas. Há mais de 18 anos, o Puleiro do Galo é palco de momentos especiais. Um lugar onde o cuidado no atendimento se encontra com uma gastronomia marcante, pratos preparados com atenção aos detalhes, uma carta de vinhos selecionadas e drinks que convidam a prolongar a experiência. Aqui no Puleiro do Galo, a casa é sua. Voltando aí para o nosso bate-papo com o Dr. Fabrício, e tá gostoso aí nosso Sim, com saborosíssimo aí nosso tanto o ambiente quanto a companhia. bobó de camarão E aqui. esse bate-papo espetacular aqui, né? Então, tá gostoso, o cardápio é uma delícia, mas eu tenho um cardápio também indigesto, nem tão gostoso assim. Dr. Fabrício, Juiz de Fora sempre foi vanguarda, sempre foi referência, sempre foi pioneira em muitos assuntos, e a gente vê que Juiz de Fora vai perdendo um pouco seu protagonismo. Não só Juiz de Fora, a Zona da Mata, de um modo geral, vem empobrecendo, perdendo um pouco esse viés de vanguarda, de protagonismo. Eu queria saber, doutor Fabrício, qual o nosso caminho para que Juiz de Fora retome? A gente vive uma sociedade cada vez mais digital, cada vez mais tecnológica. Seria esse o nosso viés aí de restabelecer esse protagonismo para a nossa cidade? A pergunta, e provocando aí o trocadilho do cardápio indigesto, eu acho que não é tanto indigesto numa ótica de que a gente parte de um potencial muito grande. Né? Talvez o indigesto numa ótica que, poxa, a gente Sim. tem uma expectativa A gente que quer mais, poderia estar melhor, quer né? mais. Eu acho que é muito essa discussão. Deixa eu tentar trazer algumas percepções e o que a gente acredita, né? É natural que Juiz de Fora recente, ela tem se consolidado muito numa ótica de prestação de serviços. Sim, especialmente saúde e educação. Saúde e educação. Então você tem uma região, uma grande região, então você tem um polo. É importante, isso tem que acontecer. O nosso bate-papo aqui não é que isso não deva prosperar. Quanto mais e melhor a gente fizer, a gente avança. Mas o que a gente percebeu... Mais atratividade, mais atratividade. E aí o dinheiro circula, né, o comércio funciona, isso é importante. Mas o que a gente percebeu, né, conhecendo outros ambientes, conhecendo outras cidades, vendo outros modelos, que você tem cidades que prosperam muito, numa ótica mais acelerada, né, criando alguns atratores, né, que possam estar ligados às questões industriais, o próprio passado de Juiz de Fora, a questão industrial, a questão têxtil, proclamada, então fez a cidade avançar muito. Mas lembra que eu falei um pouquinho lá do risco tecnológico? A gente também tem um outro fator, que são os ciclos de desenvolvimento. Então, o ciclo de desenvolvimento tecnológico, ele é natural que ele se encerre e que novos ciclos aconteçam. Né? Sem citar todos os ciclos, a gente pode pegar algumas referências lá, das máquinas a vapor, depois você passa a ter máquinas elétricas, depois você passa a ter acesso à internet. Repara que são ciclos. E ciclos que vinham mudando
mais lentamente. Eu acho que Mudando mais lentamente, pós-pandemia isso se Isso acelerou de uma E se maneira você olha esses ciclos, os que eu citei e outros, quanto mais você avança, esses ciclos ficam mais curtos. O que a gente percebeu, né? Eu acho que é a pergunta aí da gente entender. O que a gente acredita, né? O que de fora pode avançar? A gente percebe que esses ciclos vêm se tornando cada vez mais curtos, porque esses avanços tecnológicos, eles têm dependido cada vez menos do que a gente chama de infraestruturas pesadas. Então, se eu falo da máquina a vapor, você dependia da época de maquinário, calor, energia. Se você for pensar no próprio trem, da locomotiva, o trilho. Para você avançar nisso, você gasta tempo de infraestrutura. Quando a gente pensa na indústria, do ponto de vista das máquinas elétricas, você também gasta um tempo. Então, a gente percebe que quando você está digitalizando, quando você está transformando esses ciclos mais independentes dessa infraestrutura pesada, você vira ciclos mais rápidos. Curta esse tempo. E aí, Juiz de Fora, quando Juiz de Fora se insere nesses dois diagnósticos, nesses dois perfis? A gente tem saúde, a gente tem serviços na área de educação, e a gente tem uma base de formação de cabeças pensantes, de ótimos profissionais extraordinários. Sim. A gente tem profissionais que, infelizmente, a gente não consegue reter como a gente gostaria, e eles vão se inserir em outros ambientes. Por quê? Eu vou tentar fechar um pouquinho exatamente esse raciocínio. Um dos caminhos era a gente conseguir reter essas cabeças pensantes, e essas cabeças pensantes, esses profissionais, trouxessem cada vez mais retorno localmente, regionalmente. Mas o que a gente percebe? Como a cidade, ela, na discussão indigesta, ela não acompanhou a evolução de crescimento, assim como a gente avançou em formação de boas pessoas, você tem, de certa forma, uma saturação, e essas pessoas vão se empregar, ou elas vão empreender em outros ambientes, que vão estar naturalmente mais propícios, com mais investimento, com mais características. E o que a gente está discutindo, né? Eu acho que é o que você está esperando a minha resposta. A gente acredita muito que esse seja, ou essa seja, uma estratégia para a nossa região. A gente explorar a capacidade de desenvolvimento de soluções, né, que vão fazer uso dessas soluções ou tecnologias ou mais disruptivas, ou mais ágeis, que vão demandar menos essa infraestrutura pesada que a gente discutiu. Então isso vai passar, e a gente já percebe, né, um avanço dessas soluções ligadas à área de saúde, indo na direção de inteligência na área de saúde, a formação na área de saúde, software na área de saúde, né, dispositivos médicos hospitalares. Então você não está tão focado naquela industrialização na produção em si, mas na geração de agregar valor e o conhecimento para aquelas áreas. E de fato tem uma característica muito bacana, que a gente percebeu em outros centros de pesquisa, em outras cidades, que é o ambiente, a qualidade de vida, ela faz com que aquele profissional ligado a essas ações, ele tenha um cotidiano mais eficiente. Então isso é um diferencial competitivo da cidade. A localização é mais... A localização. Quando você está num grande centro, e nesse grande centro você está pensando nessas atividades mais criativas, né, soluções tecnológicas, você se torna relativamente menos eficiente por conta do deslocamento da cidade, questões cotidianas. Perde-se muito tempo. E Juiz de Fora tem um caminho contrário, consegue tornar isso mais ágil. Então a gente acredita muito nisso, né? A atração de negócios de base tecnológica, negócios que têm seus produtos com valor agregado muito grande, né? E que sejam negócios que possam ser, num conceito que a gente chama de extremamente escaláveis. Então essa escalabilidade consegue fazer com que uma empresa sediada numa região, mas naturalmente a gente está falando de fora, ela consiga gerar receita, mas de forma que o seu custo de operação ele não cresça muito. Sim. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma solução, eu vou replicar muitas vezes essa solução, a sociedade vai ter acesso a essa solução, mas eu não preciso de uma infraestrutura muito grande para acomodar. Muito robusta. Então isso encurta muito a possibilidade da nossa região de crescer e crescer ainda mais rápido. Então a gente já tem tudo. Ensino, temos as pessoas, a atração para que isso tudo aconteça. Eu recebi vários convidados, trouxe para minha mesa aqui alguns convidados que estiveram recentemente na China e voltaram de lá extremamente maravilhados com como está a China hoje. Você teve uma missão, recentemente esteve uma missão na China. Eu queria saber
O que te despertou mais atenção? Como trazer essa... A China, alguns me relataram, está há anos-luz à frente, né, do Brasil e do mundo em termos de inovação, de tecnologia. O que mais te chamou a atenção e como trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida, essas inovações? Lembra que eu comentei no início aqui, eu tive a oportunidade de conhecer algumas culturas, né? Sim. Tive um período que eu passei na Argentina, um período em algumas cidades nos Estados Unidos, na Europa, e na Ásia, no caso da China. Eu consigo fazer um paralelo na questão da China, porque eu participei de uma missão em 2015, então há 10 anos atrás, 11 anos atrás, né, e uma recente agora. 2025, você esteve lá? 2015. Não, e agora recente, em 2025. 2025. Então tem uma percepção, olha, o quanto que o Brasil avançou em 10 anos, quanto a China avançou em 10 anos, mas não olhando indicadores, né, da imersão e da vivência. O visual ali já eu percebi uma coisa impactou. muito bacana, que é um conjunto sistematizado de tomada de decisão com uma visão do coletivo. Pensado, programado. Realmente. Pensado, programado, mas com uma visão do coletivo. Não estou entrando aqui em questões ideológicas, muito menos questões políticas, né? É um entendimento cultural de como você toma uma decisão, mas entende aquela sua decisão impacta no outro indivíduo, impacta no coletivo. Isso, para mim, me despertou muitas ideias, muitas formas diferentes de enxergar o cotidiano, enxergar as cidades. Né? A questão da discussão da segurança. A preocupação da cidade ligada à segurança é do indivíduo, sim, né? A proteção do meu patrimônio, do seu patrimônio, claro que isso é uma premissa, mas é uma lógica que a cidade segura, ela atrai mais investimentos, a cidade segura faz com que as pessoas tenham um bem-estar maior, a cidade segura traz um conjunto de impactos para o coletivo muito bacana. Há uma controvérsia e quanto mais a cidade avança, é muito mais difícil você conservar a segurança da cidade. O que a gente viu lá, assim, regras muito duras relativo a isso, o uso de soluções tecnológicas maciça, então reconhecimento facial, em todos os câmeras, lugares, em 100% dos locais. Então, o tempo todo você sabe que você está monitorado, não digo sendo observado, sim, né? Não é uma teoria da conspiração, acho que não chega nesse nível, mas você entende que aquela sua ação vai ter uma consequência, aquela consequência tem uma solução tecnológica que está ali. O indivíduo pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Então, essa visão também isso impacta. E do ponto de vista também de negócios, eu lembro das primeiras rodadas de negócios, as primeiras vezes que eu sentei para entender a lógica, o choque cultural para mim foi muito grande. Aquela percepção, mesmo há 10 anos atrás, de que soluções tecnológicas da China, o produto chinês, uma qualidade baixa sendo vendido no Brasil. E quando a gente começou a aprofundar e entender, na verdade, você perceber que você tem um processo produtivo, e aquele processo produtivo, sim, tem diferentes níveis de controle de qualidade. E aí, quando eu percebi que, na verdade, era uma lógica de um comércio, acessar um mercado brasileiro, e acessar um mercado brasileiro apto a pagar pelo produto mais barato e, naturalmente, de menor qualidade, isso para mim foi disruptivo. Sim. Porque uma mesma fábrica, uma mesma indústria, produzindo produto de qualidade top e o produto de uma qualidade intermediária e o produto de péssima qualidade. E muito do que chegava para a gente lá atrás esse produto com a qualidade baixa. E nas rodadas de discussão, muitas vezes eu escutei uma frase assim, olha, aqui quer dizer no mercado chinês, esse produto eu não consigo vender. Mas se você consegue vender esse produto no seu mercado, eu te vendo, te desejo boa sorte e eu vou continuar fazendo relações comerciais com você de maneira muito transparente. Infelizmente, o diagnóstico, quando a gente vê a ponta do lado de cá do Brasil, então é uma certa crítica, né? O produto entra no mercado brasileiro, mas sem uma transparência de que talvez não tenha a qualidade que deveria ter, e aí esse produto é comercializado e você tem uma frustração de quem compra depois. Poxa, comprei, não funcionou e tal. Isso queimou o filme lá atrás. Queimou o filme, exatamente. Eu não estou nem discutindo as questões de propriedade intelectual, o produto pirata, a falsificação, não. Eu estou falando a qualidade mesmo. Sem dúvida. E aí hoje, né, a missão recente, a gente tem uma outra mudança de paradigma, onde 10 anos depois, a percepção do próprio mercado brasileiro, entendendo que grande parte dessas soluções tecnológicas, elas demandam de uma cadeia produtiva, essa cadeia produtiva se estabeleceu e se consolidou ao longo dos últimos anos. Aí não só os 10, claro, né?
mas lá para trás. Tive a oportunidade de visitar uma cidade chamada Shenzhen, onde se discute as questões tecnológicas ligadas ao smartphone, à comunicação sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, a produção de LED, que permite você ter o letreiro de LED, você ter o painel de LED, Com alta qualidade, custos baixos. a tela da sua televisão, a tela do seu smartphone. E uma genialidade por trás, desconectando um pouco da lógica brasileira, de que se crie cadeias produtivas intensamente conectadas. E dentro dessa cadeia produtiva você vê Deixa eu ver se eu entendi ali. Cidades ou polos especificamente vocacionados para aquele desenvolvimento, e aí é um elo que beneficia todo mundo. Todo mundo é um ganha-ganha. Então você se Que a especializa... gente não vê de fato aqui. Né? Não vê. A gente tem assim, os arranjos produtores locais, você tem algumas coisas que a gente tenta fazer, mas não com essa... Inteligência, de inteligência. fato. Né? No Brasil, acho que isso acontece às vezes até um pouco mais orgânico, isso leva tempo para acontecer, do que isso impulsionado, planejado para que isso aconteça. Então, são as principais percepções que eu vejo de mudança cultural, de mudança de paradigma, ligadas às questões que a gente está discutindo aqui, né? As questões tecnológicas e tal. Perfeito. Essa aí da China e esse choque realmente da evolução tão rápida que eles tiveram, despertou em você também essa vontade de trazer um grande evento de tecnologia para a nossa cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do evento que está às portas aí de acontecer. O Unicorn Summit acontece agora, no final desse mês. Dia 30 é a abertura, é um domingo. A gente vai fazer essa abertura no Cine Teatro Central, que tem uma representatividade para a gente muito grande, cultural, né? O próprio calçadão da Rua Alfield, essa discussão. Ele avança segunda e terça, dia 31, dia 1º de setembro e dia 2. O evento tem exatamente a pegada do que a gente está discutindo aqui. Mais do que o conteúdo, eu vou falar do conteúdo também, mas eu preciso exaltar, é trazer as referências, é trazer exemplos de negócios extremamente exitosos. As pessoas que acreditaram nesses negócios, os investidores que acreditaram nesses negócios, e fizeram com que esses negócios prosperassem a nível de impacto global. Como referência, como modelos, como que a gente possa aqui localmente pensar com que essas trajetórias sirvam de inspiração. E aí sim os conteúdos, claro, né? O conteúdo na área de educação, o conteúdo na área de... Na verdade, tudo visando pensar no nosso futuro, como melhorar a vida em vários temas diferentes, né? Exatamente. Seja na saúde, no meio ambiente, na longevidade, estamos envelhecendo e precisamos viver bem, né? Precisamos viver bem. Para você ter ideia, eu tive na edição de Lisboa ano passado, onde a gente discutiu... O Unicorn Summit começou em Lisboa, em Portugal? Começa em Portugal. É um grupo que ele tem algumas influências, claro, né? Portugal talvez ele sediou a primeira edição, né, mas um grupo, né, de empresários, naturalmente, entendendo esse ciclo que a gente está discutindo, investidores, né, tem uma lógica de complementariedade. Quando a gente discute, lembra que eu falei aqui, tive uma ideia, da ideia eu criei uma empresa, aí eu trouxe um investidor para essa empresa, a empresa chegou num patamar de maturidade. Tanto esse negócio quanto esse investidor, ele precisa do dia seguinte, ele precisa do próximo passo. O investidor fez um investimento no negócio hoje, para o negócio prosperar, precisa de um outro investidor que vai fazer um investimento numa escala maior ainda. E um terceiro investidor numa escala maior ainda, e esse negócio vai ganhando escalas maiores. O Unicorn Summit tem exatamente essa pegada. A gente, quando apresentou a candidatura, fez um diagnóstico no Brasil, olhando outros eventos. E eu queria entender essa candidatura que você apresentou. Parabéns pelo arrojo, pela e como que foi a trajetória, né? E é um evento do porte dessa monta que poderia estar sediado em São Paulo, em Belo Horizonte, numa grande capital. E em outros países, talvez nem no Brasil? Nem no Brasil, exatamente. Eu vou falar um pouco Felizmente você conseguiu trazer para cá. A gente fez esse diagnóstico. Parabéns aí pela... Não, maravilha, agradeço. E eu acho que é um êxito coletivo, né? Tem um grupo de estratégias sendo construídas. Mas o que a gente percebeu nesse diagnóstico? Nos últimos 10 anos, com mais intensidade nos últimos 5 anos, eventos acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, como as grandes capitais, a própria Juiz de Fora, né, com diversos summits, esses eventos onde as pessoas se encontram com esses temas, né, o JF Summit, naturalmente, e você pega o Minas Summit em Belo Horizonte,
aí você pega o Web Summit no Rio de Janeiro e outros eventos, né? O que a gente percebeu é o seguinte, esses eventos foram muito exitosos, ou são muito exitosos. Eles cumprem um papel de mostrar como criar os novos negócios, como avançar, como conectar com os primeiros investidores. O que o Unicorn Summit traz em complementariedade? O dia seguinte, o passo seguinte. Aquele cofundador, aquele empresário que criou um negócio, esse negócio tem 5 anos de existência, por exemplo, uma média de 3 a 5 anos, ele já chegou num nível de maturidade que às vezes esses eventos, eles trazem conteúdo sim, eles trazem conexões, mas não com tanto impacto para que você dê o próximo salto. O impacto lá quando você criou o negócio, quando você deu os primeiros passos, você teve uma percepção maior. E aí você participa desses eventos buscando expandir o network, você está presente nesses eventos. O Unicorn Summit, quando a gente percebeu a lógica do evento, a gente viu, olha, pô, esse evento é o evento que vai fazer com que a gente dê o passo seguinte. E quando eu digo a gente, não é Juiz de Fora, não estou falando Brasil, eu estou falando a lógica mesmo de criação de novos negócios. Então, globais, né? Negócios globais. Então a gente percebe no Unicorn Summit, por exemplo, um conteúdo para que você possa fazer com que a sua empresa, o seu produto, possa enxergar as estratégias de exportação. Se eu discutir uma estratégia de exportação com uma empresa de 2 meses, 3 meses de existência, o conteúdo pode ser importante, mas não é o timing, não é o momento para aquela empresa. Quando essa empresa se consolidou e está com 3 a 5 anos, ela está discutindo exportação do seu produto, e aí sim uma complementariedade no conteúdo, pegando só isso como exemplo. Se eu for discutir do ponto de vista de recurso financeiro, acesso ao crédito, acesso ao investidor, não adianta eu trazer um investimento extremamente grande, robusto, para um negócio que hoje, olha, eu vou validar a minha prova de conceito, eu vou pegar os meus 3 primeiros clientes num raio aqui de 2, 3 quilômetros. Eu vou a pé visitar o meu primeiro cliente. Entende? Só que quando esse negócio avança, aí sim você precisa entender que o seu cliente não está mais no quarteirão, seu cliente não está mais na sua cidade, seu cliente está no outro continente. E aí o Unicorn Summit tem essa complementariedade, mostrar como que esses negócios venceram, cumpriram essa curva e fazendo as conexões. E aí sobre a candidatura... Inspirando outros negócios. Aí você pediu para eu falar um pouco sobre a candidatura. E é isso que eu estou discutindo nos 2 sentidos. Quando eu apresentei nessa discussão com os parceiros do Unicorn Summit, a discussão não é Juiz de Fora pela cidade de Juiz de Fora. A discussão, na verdade, é o seguinte: América do Sul, 440 milhões de habitantes como um mercado potencial. O Brasil, 220 milhões de habitantes. Sudeste brasileiro, a gente está numa centralidade de mais ou menos 100 milhões de habitantes. Então, o olhar não é Juiz de Fora, o olhar é esse contexto maior. É natural que o evento tem que estar sediado, é natural que a cidade acolha, né, as pessoas que vão estar fazendo essas discussões. E aí eu mostrei nessa discussão o eixo, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a consolidação desses eventos. Um conjunto muito grande de negócios, de boas empresas, de muito bons produtos que resolvem os problemas de muitas pessoas. Então o impacto à sociedade é muito grande. E aí esse potencial todo na candidatura, na discussão, olha, agora é a hora de dar o próximo passo. Agora é a hora de fazer com que esses produtos possam impactar não só a nossa sociedade localmente, mas a gente possa ter o que a gente chama de impacto global. Um produto desenvolvido dentro desse contexto resolve o problema do Brasil, resolve um problema da América do Sul, resolve um problema de um cidadão que está na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, na China e em outros países. E aí sim a complementariedade que a gente está discutindo aqui. E aí quando os parceiros olharam isso, falaram, poxa, né, de fato, acho que é o momento de que a gente promova essas conexões a partir da Europa, numa direção da América do Sul. A gente está chegando aí para mais de 133 cidades da Zona da Mata e Campos das Vertentes. As pessoas que de fato quiserem participar desse evento, como podem fazer? Sim, eu vou descrever aqui uma das coisas que a gente acredita muito e a gente vê uma sinergia muito grande das pessoas que estão por trás do Unicorn Summit. É essa devolutiva, esse give back, deixar um legado. Isso para mim foi extraordinário. Porque quando você vê o evento, você vê uma casca ali do conteúdo, a oferta, que é importantíssimo. A gente teve a oportunidade de entender as pessoas que estão por trás. E o que fica depois, O que fica depois, o impacto.
Então a gente construiu um mecanismo, dentro do possível, claro, da maior inclusão que a gente pudesse fazer para que esse legado pudesse ficar. Então a gente tem uma vertente acadêmica, onde o pesquisador pode apresentar um artigo. O artigo, uma vez aprovado, ele recebe 2 ingressos para participar do evento, sem custo. A gente criou mecanismos, e aí como assim, os espaços também são relativamente limitados. De oferta para estudantes, através de sorteio. Então tem uma plataforma, o estudante pode entrar lá e se candidatar para um sorteio. A gente criou um mecanismo que, para mim, de todos, eu acho que o que deixa o maior impacto, que é o mecanismo de voluntariado, onde o estudante, qualquer pessoa, né, pode participar como voluntário no evento. Então você ter Ele está usufruindo de tudo isso e uma ajudando. visão até diferente, porque ir lá assistir o conteúdo é extraordinário, é fabuloso, mas o voluntariado está inserido ali. Está inserido, então você vai entender os bastidores. Do ponto de vista dos palestrantes, você vai ter uma proximidade mais continuada daquele palestrante, daquele conteúdo, então uma estratégia extraordinária. A gente fez uma estratégia com um número muito grande de parceiros, né, o que a gente chama dos embaixadores do evento, quem apoia a promoção do evento. Então a gente buscou, né, associações, agências, câmaras que estão ligados a essas ações e eles estão sendo os multiplicadores para que o evento aconteça. Né? Isso acontece através da promoção, acontece através de um desconto no ticket, acontece através da motivação que as pessoas estejam presentes. Ainda sobre o impacto, a gente entendeu a necessidade de trazer também conteúdo e dar acesso, mesmo quem não necessariamente, vamos dizer assim, vai fazer a aquisição do ticket, por mais que tenha um desconto, por mais que a gente incentive. Então a gente também tem dentro da programação uma programação, vamos dizer assim, de acesso gratuito. Você precisa se inscrever, é claro, você precisa participar de um processo de credenciamento, porque a gente tem que controlar o acesso, tem que gerar certificados e tudo, né? Mas você não necessariamente tem que fazer aquisição dos tickets. Uma participação online? Não, presencial. Além da online. Vai ter transmissão online? Mais ou menos. A gente vai, não uma transmissão online de que a pessoa tenha um acesso gratuito de acessar o link do evento. Sim. Mas o evento tem toda a gravação, tem todo o registro daquele conteúdo e, naturalmente, para que você possa ter acesso a isso no momento seguinte. Né? Então, de certa forma, a gente acabou descrevendo os tipos de ticket, né, de ingressos para que a pessoa possa estar presente no evento. E essa lógica, né, de que a gente possa deixar um legado. E o legado, ele vai nesse conceito que a gente discutiu. Trazer as referências, trazer as conexões, trazer o modo de pensar para que a gente, mesmo pensando no Brasil, mesmo pensando em soluções locais, como que eu penso em desenvolver um produto, um serviço, uma empresa, uma tecnologia, de que eu vá sim começar localmente, mas que eu possa resolver problemas num número cada vez maior de pessoas. Aí que está a grande genialidade, aí que está, de fato, fazer o que a gente chama do impacto global das discussões. Deixa eu falar um pouco sobre o nome unicórnio, porque às vezes as pessoas não entendem muito. Né? Esse linguajar, ele acaba surgindo. Ele é muito específico. Muito específico, né? Então acho que explicar isso ajuda muito. É um conceito muito objetivo, né? Uma empresa unicórnio é uma empresa que tem uma valoração acima de $1 bilhão. Ah, Fabrício, mas quer dizer que a gente tem empresas com valoração acima de $1 bilhão para estar num evento com 2, 3, 5 mil pessoas vindas de fora? Gostaria muito, de fato. Né? Acho que seria muito bacana. Mas o que está por trás não é isso. O que está por trás é a forma de pensar. É como pensar no negócio com essa mentalidade. Gostaria muito que todas as empresas trilhassem essa trajetória, mas mesmo uma empresa que chegar no meio do caminho, imagina, eu estou falando no meio do caminho de $1 bilhão, que chegue no início de uma trajetória, mas que tenha essa visão. Acho que esse é o grande consiga impacto. Percorrer essa trilha realmente. E nessa ótica de investimento, que é o outro lado, é o que vai viabilizar com que isso aconteça, né, as discussões na promoção do evento, né, a gente acredita muito de que esse investimento ele é necessário para garantir de forma sistematizada o impacto na sociedade. Algumas tecnologias, alguns empresários que eu conheci em Lisboa, para você ter ideia, eles discutiam como aumentar a expectativa de vida da humanidade. Imagina, eu não estou falando só de fármaco, eu não estou falando só de tratar as pessoas que têm um problema de saúde. Vamos fazer isso também. Mas como que eu faço com que a humanidade viva mais? Todo a humanidade um conjunto, viva né? mais e melhor.
Então imagina a genialidade do que está por trás. Perfeito. E aí a gente... E beneficiando o mundo inteiro. O mundo né? inteiro, claro. E aí essa discussão de que você precisa de investimentos, você precisa trazer uma sustentabilidade financeira para que esse impacto ele seja construído de forma sistematizada. Alguns modelos, quando você tem uma expectativa de impacto e você vai fazer com que aquilo aconteça, se você não percebe a forma de tornar isso sustentável, viável, equilibrado, inclusive financeiramente, você pode até ideologicamente criar um impacto na sociedade, mas o que a gente viu é que às vezes esse impacto acontece, mas ele não é sistematizado. Esse grupo de investidores estão olhando para negócios e como tornar esse impacto na sociedade de forma sistematizada. Eu escutei uma frase em Lisboa que me marca muito. Um dos investidores falando o seguinte: olha, se eu não tivesse nenhum desses negócios de sucesso, e se eu fosse começar isso, um ciclo desse, do zero, do início, como eu faria? Claro que eu parei para prestar atenção e tentar entender. A resposta dele foi o seguinte: eu vou buscar um negócio que resolva o problema do maior número de pessoas possíveis. Porque eu vou levar para a sociedade um impacto. E esse impacto vai fazer com que eu tenha um negócio exitoso, com que eu faça com que esse negócio tenha êxito. Esse é o mindset, essa é a forma de pensar com que está por trás. E quando a gente discute um evento, né, e a sua pergunta de como que o evento pode deixar um legado para as cidades da Zona da Mata, que seja para o estado de Minas, para o Brasil, claro, para a América do Sul, acho que essa é a grande pegada. São pessoas discutindo esse conceito, as pessoas discutindo como que isso aconteça. Eu dei alguns exemplos aqui, eu falei um exemplo agora ligado à saúde, mas imagina essa forma de pensar ligado ao transporte urbano, essa forma de pensar ligado às questões ligadas ao acesso ao alimento, não a fome em si ou acabar com a fome, é fazer com que você tenha um acesso ao alimento, um alimento... melhores alimentos, né? Melhor, de maior qualidade. Se eu tenho a oportunidade de desenvolver uma tecnologia que vai resultar num alimento que melhore a sua saúde, eu estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu estou melhorando a sua saúde, eu estou te alimentando, eu estou resolvendo problemas prolongando globais. A sua vida. Prolongando a sua vida e resolvendo problemas globais. Essa é a genialidade do que está por trás. Fabrício, eu preciso fazer um combinado contigo. Libera a sua agenda que eu preciso mais uns 4 almoços aí. Não, fico muito contente. Eu acho que seu recorte é muito porque a gente, de fato, tem feito uma trajetória com várias vertentes ao longo dos últimos anos, né? Se a gente pensa, se a gente comentou um pouquinho sobre o CRIT, a gente tem uma consolidação dos ambientes promotores de inovação ligados ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que aí torna isso que a gente está discutindo numa escala maior. O evento ele se insere dentro de um conjunto de estratégias maiores, né? A gente não está aqui promovendo um evento, a gente está aqui discutindo um evento que está inserido num movimento. A sua pergunta do início, Fabrício, como que a gente faz para que Juiz de Fora possa progredir, reter os seus talentos? O evento é uma das formas. O evento vai passar, claro, a gente vai ter 1, 2, 3 edições do evento, que seja, mas o que fica é a maneira de pensar, é acreditar que, de fato, a gente tem o potencial de fazer com que isso aconteça. Tem uma ação que a gente vai fazer nesse evento, para você ter ideia, como o evento, uma parte dele vai acontecer no Cine Teatro Central, uma parte vai acontecer no auditório, né, Pascoal Carlos Magno, ali próximo ao E nós Parque vamos ter Alfred. algumas inserções também no Jardim Botânico, Museu Mariano Procópio, numa ótica de imersão na cidade, né? Então, no a gente vai mercado colocar aqui o municipal. link onde as pessoas vão ter acesso a toda a programação, então acesse aqui o nosso link. Excelente. Eu não vou descrever a programação inteira, porque eu tenho que admitir, a gente está hoje com mais ou menos 60 conteúdos confirmados. Então, se eu ficar falando dos 60 Sim. aqui, vai todo o nosso Sua agenda almoço. vai ter que virar 8 almoços. 8 almoços. Mas eu acho que acessando o site, ter, né, acesso à agenda, mas uma certeza que eu preciso registrar aqui na nossa conversa, né? Esteja presente, faça parte desse movimento, entenda que isso não é só participar de um evento, tem muita coisa acontecendo que vai além daquele conteúdo específico. O conteúdo extraordinário, a conexão é incrível, eu tenho a liberdade de falar, talvez única oportunidade para fazer conexões nesse nível, do ponto de vista assim, concentrado no evento, mas participe, esteja presente, entenda esse movimento. Né? Se você tem uma empresa, se você não tem uma empresa, se você está estudando, se você está se formando, se você está nessa trajetória, se você acredita na cidade de Juiz de Fora, se você acredita no impacto dessas soluções tecnológicas, esteja presente. Porque você vai ver de fato, e eu te garanto, que você vai sair de lá impactado.
impactado em referências, em modelos. Né? Uma coisa que a gente discute muito, Fabrício, a gente tem um programa de formação empreendedora. Então eu tenho conteúdo, eu tenho uma metodologia para fazer. Tudo bem, mas eu nunca vi uma referência, eu não conheço um empresário que trilhou esse caminho, eu não conheço uma tecnologia ou a trajetória de uma tecnologia que chegou lá. A gente vai ter essa oportunidade de ter esse conteúdo em Juiz de Fora. Por isso, do movimento muito maior, um movimento de engajamento, um movimento de que as pessoas estejam participando. A oportunidade está aí. E aí eu gostaria muito que esse nosso almoço, o convite para o próximo almoço, na verdade, a gente trouxesse pessoas que participaram desse movimento daqui a um tempo e falaram o seguinte, caramba, de fato esse movimento foi muito maior, foi um movimento muito amplo. Perfeito, faremos isso. E aquela percepção não só do... que vai impactar. Vai, sem dúvida. E aquela percepção, como eu comentei, não só do indivíduo, mas lembra que eu falei no início, do coletivo. Sim, do coletivo. O coletivo perceber que essa cocriação, essa colaboração fez com que a gente avançasse como indivíduo, como ser humano, sim, mas avançasse como sociedade, avançasse nas soluções tecnológicas que vão tornar a vida do ser humano melhor. E aí sim você vai ter uma empresa de sucesso, aí sim você vai ter a chance de progredir, aí você vai gerar empregos, aí você vai fazer com que esse ciclo todo aconteça com muita excelência. Perfeito, estou impactado aqui com a nossa conversa, tenho certeza que ficarei também, porque vou participar do Unicorn Summit. Infelizmente nosso tempo é curto, estou muito feliz de trazer você para a minha mesa e queria saber na volta do cafezinho quem você traria para a sua mesa. Já já a gente volta. Voltando para aquele momento especial do cafezinho, a gente termina sempre com um brinde. Eu quero brindar 2 vezes aqui, porque sim, muito feliz de ter recebido você aqui, de aprender tanto mais sobre tecnologia, sobre o avanço que Juiz de Fora pode ter aí com os com o Parque Tecnológico. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que está hoje a nossa estrutura do Parque Tecnológico. Sim, claro. Acho que esse brinde celebra esse nosso bate-papo, as expectativas do avanço, claro, da cidade de Juiz de Fora. O Parque Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora está organizado em 3 unidades. E essas unidades têm uma complementariedade, onde você pode avançar nas conexões dentro do campus, então a unidade de campus, no desenvolvimento da pesquisa, a validação daquela tecnologia, mas quando ela avança, ela progride, a gente tem uma segunda unidade, que fica no Distrito Industrial, com característica para acomodar o que a gente chama as plantas piloto. Então, uma planta ainda intermediária, um pouco maior, que vai permitir a movimentação de cargas maiores, dependendo da tecnologia, licenciamentos ambientais, licenciamento quando aquela solução tecnológica tem algum requisito. Né? Então, lá a gente tem uma área com 14 mil metros quadrados de área construída, a gente tem docas para caminhões, a gente tem uma balança para pesar essas possíveis cargas. E a terceira unidade com características mais industriais. E aí, aquele investidor, aquela solução tecnológica consegue ver numa mesma governança os diversos momentos de introdução daquela solução tecnológica no mercado. Isso faz com que o Parque Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora tenha sido muito exitoso em atrair novas empresas, novos negócios para a nossa região. Deixa eu citar um exemplo que eu acho que é importante. Eu fui convidado para coordenar um projeto à época do Ministério de Infraestrutura, hoje Ministério de Portos e Aeroportos, na discussão dos combustíveis do futuro, os novos combustíveis. E aí a gente está falando de uma motivação ligada à descarbonização, então combustíveis que vão fazer com que o transporte, que seja o veículo, que seja o caminhão, que seja o avião, a locomotiva, que seja o navio, né, possa continuar em operação, mas operando de forma mais sustentável. Menos agressivas ao meio ambiente. Menos agressiva ao meio ambiente, mais sustentável do ponto de vista de fazer uso mais eficiente também dos nossos recursos naturais. E nesse momento a gente discutiu muito sobre os combustíveis sustentáveis de aviação. É parecido com o que a gente tem, fazendo um paralelo com o nosso carro, onde você tem um etanol, um álcool, né, misturado a gasolina, no caminhão que você tem um biodiesel misturado a um diesel, a gente está falando de um combustível sustentável misturado com combustível fóssil também para aviação. E nessas discussões, a gente entendeu várias rotas tecnológicas. E a gente começou a atrair empresas interessadas em fazer investimentos no Brasil
para que essas soluções tecnológicas pudessem ser desenvolvidas. Então a gente tem uma planta hoje em operação que produz combustível sustentável, no caso um biodiesel, né, usado em caminhões, usado em ônibus, que permite com que aquela solução tecnológica feche esse ciclo que a gente está discutindo aqui. Então, a parceria com uma empresa do Reino Unido, que ela olha para o mercado da América Latina, então pegando, né, indo até um pouco além da América do Sul, entendendo que aquela solução tecnológica fosse adequada para a nossa região. A gente apoia com que esse equipamento possa funcionar com as características locais e regionais, e aí sim essa empresa avança em acesso ao mercado nessas áreas. E como case, para você ter ideia do tamanho do impacto que a gente está discutindo aqui, a gente tem uma capacidade de produção na ordem de 3 mil litros por dia de um biodiesel, esse combustível proveniente de uma solução sustentável. Extraído... No caso dessa operação, é baseado em soja, mas do óleo de cozinha que vem da soja, e mais do que isso, o óleo de cozinha usado. Então, é um processo de reciclagem. Perfeito. Aquele resíduo que seria o óleo usado, a gente tem Descartado, tecnologia... agredindo a natureza. E... Mais do que descartado, ele ainda é um poluente, além da questão do ar. A gente tem uma tecnologia capaz, né, de processar esse resíduo, óleo usado, transformar num combustível, esse combustível naturalmente alimentar veículos, que sejam caminhões, que sejam ônibus, etc. Mas para você ter ideia do impacto, né, a gente recebeu o cônsul do Reino Unido, deve ter uns 30 dias aqui em Juiz de Fora, ele visitou, né, o Parque Tecnológico, viu essa operação, ele teve uma fala que para mim foi muito marcante. Ele falou assim: Fabrício, eu estou promovendo essas ações desde 2017. Esse é um dos projetos com maior impacto real que eu vi essa promoção acontecer. Por que disso? Porque muitos estudos acontecem, muitas discussões acontecem. Mas imagina, o Estado de Minas Gerais hoje, por meio de todos os seus parceiros, claro, da sua indústria, eu só estou destacando o resultado, é capaz de produzir um aço com certificação de baixa emissão de gases de efeito estufa. E essa certificação ela tinha um gargalo muito grande. O Estado de Minas transporta o seu aço usando caminhões. Então, por mais que a mineração, as siderurgias busquem processos mais sustentáveis, o transporte do aço em Minas sempre foi uma questão muito crítica. Um gargalo, né? A gente permitiu uma parceria com uma transportadora de transportar esse aço com 94% de redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, imagina, 94% de redução é um impacto extraordinário. E isso habilita que a nossa cadeia produtiva inteira seja impactada. Então, repara que eu não estou citando uma empresa específica, eu não estou citando uma tecnologia específica. Eu estou mostrando todo um movimento que a Universidade Federal de Fora, através do seu parque tecnológico, associado com um conjunto muito grande de parceiros, desde uma empresa do terceiro setor, capaz de criar um mecanismo de coleta deste óleo, uma logística reversa para que ele esteja disponível para fazer essa reciclagem, essa produção do biodiesel. A questão tecnológica, o equipamento capaz de fazer essa transformação, os alunos e as pesquisas envolvidas, uma transportadora que faz uso dessas soluções tecnológicas como um produto para o mercado, a cadeia de produção de aço do nosso estado fazendo uso dessas soluções. Aí sim é um exemplo muito bacana do impacto que a gente está discutindo. E quando a gente está falando de impacto global, eu não estou falando que a gente vende biodiesel para o mundo inteiro. Sim. Acho que o recado não é esse. O que eu estou Mas falando é o seguinte, pro mundo inteiro. é que o impacto para a produção e o estabelecimento dessa cadeia faz hoje que uma edificação construída na Europa faça uso de um aço mais sustentável produzido de acordo com essa cadeia. E aí o impacto global fica claro. Acho que é um exemplo que fecha esse nosso bate-papo muito bacana. E mostra, claro, a importância do pioneirismo também, de acreditar muito que essas, de fato, são as soluções tecnológicas com potencial de causar essa disrupção, né? Esse impacto, de fato, na forma com que se pensa e cria novos modelos de negócio. Sem dúvida. Acho que é por isso que eu sou tão apaixonado por Juiz de Fora, que Juiz de Fora conserva uma característica única. Tem pé na vanguarda, trazendo tanta inovação para o mundo, mas conserva um pé na roça. A gente tem aqui a segurança, a tranquilidade de uma vida interiorana, assim,
por isso faz o Juiz de Fora tão especial. Tão especial, claro. Especial demais foi nosso almoço, muito bom, queria emendar com o café da tarde, o jantar aqui. Muito feliz de trazer você para a minha mesa e queria saber quem o Fabrício, o doutor Fabrício, estaria para a sua mesa aí. Como a gente está discutindo o Juiz de Fora e acho que tomando a liberdade, né, de avançar, eu acho que a gente tem um nome que precisa ser reforçado, a gente precisa muito entender o modelo, e acho que ele teve a oportunidade de fechar um ciclo, trazer para Juiz de Fora uma solução tecnológica que ninguém conhecia, colocar isso em operação, estabelecer uma cadeia produtiva e fazer isso de forma exitosa. Estou falando de Bernardo Mascarenhas. E um dos cases extraordinários é o estabelecimento de uma usina hidrelétrica capaz de produzir energia elétrica há mais de 100 anos atrás. Vanguarda total. Vanguarda, assim, se a gente for exaltar a vanguarda da nossa região, acho que esse é o nome que eu não posso deixar de citar. E ao citar esse nome, na verdade, é um convite para que a gente possa exaltar que, de fato, a gente pode, que, de fato, a gente consegue criar, pensar em soluções tecnológicas, pensar em negócios que têm esse potencial, um potencial disruptivo, um potencial, de fato, de revolucionar. Não só a região, não só resolver o problema de dentro de casa, mas revolucionar. A gente está discutindo aquela época, o estabelecimento de uma usina hidrelétrica que estabelece uma cadeia produtiva na nossa região, às vezes ligado ao setor têxtil num primeiro momento, mas que abre a porta, né, para a América do Sul, então a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, que seja do Brasil, né, e aí sim esse convite para que a gente possa usar como exemplo essa referência que você pediu para que eu trouxesse para o nosso bate-papo aqui, né, de que de fato a gente é capaz, a gente pode, e esse é o grande espírito. Acho que esse é o espírito do nosso bate-papo, a gente tentou passar por isso, a gente passou, na verdade, Sim, por isso várias vezes, né, deixar esse recado final eu acho que é extraordinário. Se a gente sai desse nosso bate-papo, se as pessoas que estiverem acompanhando o que a gente está discutindo aqui, né, saírem impactados e acreditando, olha, tem uma missão por trás, tem um movimento maior por trás acontecendo, eu acredito, eu sei que é possível, eu vejo referências e modelos que fizeram com que isso fosse de fato possível acontecer, aí sim a gente cumpriu uma missão extraordinária nesse nosso almoço e agora no nosso café. Perfeito, você corrobora com a mensagem do Wilson Cid, um grande jornalista da nossa cidade, que eu trouxe para a minha mesa também, que fala que Bernardo Mascarenhas é, sem dúvida, o grande homem de Juiz de Fora, assim, é o cara que realmente, anos e anos atrás, colocou a Juiz de Fora aí num ponto de destaque para o Brasil e para o mundo todo. E eu tenho certeza que mentes brilhantes como a sua aí vão ajudar a trazer Juiz de Fora para esse protagonismo de sempre aí. Muito feliz e que a gente conserve aí essas mentes brilhantes, esses grandes nomes aqui na nossa terra. Aqui. Obrigado demais, estou muito feliz de receber você aqui na minha mesa. Você que nos acompanhou, feliz demais de estar entrando na sua casa aqui também e aproveitando para compartilhar com você tanto conhecimento, tantas histórias da nossa cidade, tanta inovação e tanta vontade, tanto desejo de fazer da nossa terra uma cidade cada vez melhor para se viver, né? Obrigado demais, a gente fica por aqui, espero a sua companhia, sábado que vem aqui na TV Alterosa, às 13h30, beijo no coração.